Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar de força, vamos falar da primeira lei de Newton. Só para pensar, o que causa o movimento? É possível aplicar forças em um corpo e ele permanecer parado? Pense, se um corpo estiver parado, tem como você tirar ele dessa condição sem aplicar uma força? Então, pense bem, a força sim, ela é um agente que provoca o movimento. Sem força não tem movimento. Mas tome cuidado, é possível atuar forças num corpo e esse corpo permanecer parado? A resposta é sim. Imagine que vem alguém e aplica uma força de 100 newtons para a esquerda. E vem outra pessoa e aplica uma força também de 100 newtons, só que agora para a direita. Eu recebo 100 de um lado e 100 do outro. É claro que eu não vou me mexer. Essas forças, o que elas vão fazer no meu corpo vai ser causar uma deformação. Então, lembre-se, uma força é um agente que ela pode fazer duas coisas. Ela ou acelera ou ela deforma. Imagine quando você vai aplicar uma força num corpo. Se você efetuar tamanha força, você vai acelerar esse corpo. Agora, imagine que você está empurrando, sei lá, se empurra a parede. Você está exercendo uma força na parede. Você está só deformando um pouquinho essa parede. Então não esqueça, força ou ela acelera ou ela deforma. É claro, se você pegou essa ideia, não pode esquecer que a força ela é uma grandeza vetorial. E como tal, ela possui direção e possui sentido, além do seu valor numérico. Não esqueça, você tem dois tipos de medidas na física, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandezas escalares, elas não possuem direção e não possuem sentido. Por exemplo, 25 graus Celsius. Não existe 25 graus Celsius na vertical ou na horizontal. Ela é uma grandeza escalar. Agora, estar a 10 km por hora é uma informação vaga. O corpo pode estar caindo na vertical a 10 km por hora ou pode estar se movendo na horizontal a 10 km por hora. Isso é uma grandeza vetorial. Olhando para esse vetor, repare bem, você tem o módulo é o valor numérico, é o tamanho da medida do vetor. Você tem o sentido, que é para onde aponta a flecha, e você tem a direção, que é o plano onde está a flecha. Nesse caso, ele está na vertical, e a flecha aponta para baixo. Então não confunda a direção com o sentido. Se você pegou isso, tome um cuidado com a ideia de força resultante. A força resultante é o somatório dos vetores, é a soma dos vetores. Tome muito cuidado. E os vetores, como é que funcionam? Quando os vetores estão para o mesmo sentido, você soma. Quando os vetores estão no sentido contrário, você subtrai. Então imagine você e um colega empurrando um carro. Vocês apontam as forças para o mesmo lado. Então essas forças vão somar. Se estiver alguém no sentido contrário empurrando contra, você subtrai. Tome muito cuidado com a ideia de força resultante, que nada mais é do que a soma dos vetores. Se você pegou essa parte, olha só a ideia de Newton, da primeira lei de Newton. Newton escreveu 3 leis e a primeira lei ela é fundamental. Até Newton, todo mundo acreditava que a tendência dos corpos era ficar parado. E Newton viu que não. Ele viu que se um corpo estiver parado, ele tem a tendência natural de continuar parado. E se ele estiver em movimento, ele tem a tendência natural de continuar em movimento. Isso explica o porquê que quando você está dentro de um ônibus e o ônibus arranca, você vai para trás, porque você quer ficar parado. E depois que você entrou em movimento, se o ônibus frear, você vai para frente, porque você quer manter esse movimento. Olha só, nesse vídeo, nós falamos sobre a primeira lei de Newton e a ideia de força resultante. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.